Por essa, Alexandre de Moraes não esperava. Ele vem dobrando a aposta e todo mundo está percebendo. O que ele ainda não sabe, mas vai saber em breve, é que deputados corajosos estão lá nos Estados Unidos. Pia Kicis é uma delas e ela trouxe informações privilegiadas diretamente de lá. Segundo ela, estava com congressista americanos que estão interessados o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente com a nossa liberdade de expressão. E agora, com a vitória de Donald Trump, tudo vai mudar. E segundo Bia Kicis, Interamericana de Direitos Humanos. Por que só na sexta-feira? E o senador Girão chegou ontem à noite, porque eles cancelaram, na verdade, postergaram a audiência pública que aconteceria nessa semana, em que nós participaríamos, haveria também várias ONGs que participariam, mas pro lado da esquerda, e segundo a imprensa, coisa que eles negaram aqui, né, disseram que teriam que responder, segundo a imprensa brasileira, ONGs de esquerda teriam feito pressão para que fosse cancelada essa reunião. Inclusive, eu fui duro na hora lá, pedindo uma explicação, porque a justificativa foi oficialmente dada de que o governo brasileiro convidou para uma visita no primeiro trimestre do ano que vem e por isso estavam adiando a audiência. Eu disse, vocês estão ouvindo mais o abusador, que é o governo brasileiro, do que as vítimas. E acrescentei depois o segundo momento em que eu tive a oportunidade de falar, estas ONGs que supostamente defendem direitos humanos no Brasil estão ao lado do governo abusador. Então, quer dizer, também não são um interlocutor confiável no tema que nós estamos nos propondo aqui a defender, que é da liberdade de expressão. E além disso, eu trouxe também o meu caso específico da violação da imunidade parlamentar, e um dos comissários disse, né, o comissário colombiano, cujo nome é o Carlos. Carlos Bernal. Carlos Bernal, comissário colombiano, disse que estava chocado com as informações, que ele não tinha conhecimento de que até a imunidade parlamentar, pela primeira vez em muitos anos, ele disse que ele ouvia a violação à imunidade parlamentar numa pretensa, né, suposta democracia, como pelo menos o governo brasileiro diz que somos. Das mesmas perseguições do Bolsonaro, tentativa de assassinato, tanta coisa, um sistema contra ele, tentativa de impeachment, tantas coisas, né? Ele está montando uma equipe que eu diria que é um verdadeiro time, um exército de pessoas que sabem exatamente o que se trata, o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo com relação a quererem censurar e calar conservadores, calar quem é contra esse sistema, né, que vigora aí, né, esse sistema globalista, né? Então, eu acho que muita coisa pode mudar sim, a gente tem que ter paciência, porque o tempo das coisas se resolverem não é o tempo da nossa ansiedade. A gente tem que aprender que a gente precisa ter muita paciência, sabedoria, né? Mas muita fé em Deus também, porque eu acho que o que está se formando, a maneira como o Trump venceu essas eleições, gente, levando Senado, levando Câmara, a maioria dos governadores, vendo a trapaça nas eleições lá. Agora, o Elon Musk estava denunciando que tem um estado, agora não lembro qual é o estado que é esse senador, que está tentando contar os votos dos imigrantes ilegais. E eles estão falando isso é trapaça, e foi assim que vocês ganharam em 2020, não vão deixar. Então, assim, está tudo colocado, posto à mesa, e eu realmente acredito que se a gente tiver paciência e persistência, muita persistência, a gente vai conseguir, sim. Agora, Serrão, queria te ouvir um pouco mais sobre essas ordens de prisão contra os réus do 8 de janeiro. É uma decisão individual de um juiz argentino, o nome dele é Daniel Rafecas. A gente não sabe o perfil dele, mas é muito importante registrar que todo o funcionalismo argentino é muito aparelhado, né? O peronismo infiltrou em vários ramos, né, do serviço público argentino. Não é de se imaginar, de se duvidar que haja, por exemplo, juízes de esquerda, que os tribunais também estejam aparelhados, né? Então, não dá para saber. Mas o governo argentino, o governo do Javier Milei, você imagina que vai atuar para tentar proteger esses brasileiros, e tem alguma providência ainda ao alcance do governo para tentar evitar a prisão desse grupo, Serrão? É o que se espera. Nesse caso, essa prisão é primeira instância a decisão. Cabe recurso a ela, com certeza absoluta. E tem que haver pressão para que isso aconteça. Quem tem boas relações com Javier Milei tem que fazer essa pressão, porque Javier Milei havia garantido que daria proteção a esses brasileiros, que ninguém seria preso injustamente no país presidido por ele. Então, é hora de aguardar, né? Mas a situação é muito complicada, é um jogo de gato e rato, né? O gato joga pesado, o gato não quer saber, o gato tem tentáculos em toda a América Latina.
A juristocracia é um fenômeno transnacional. A gente não pode esquecer disso. A Bia lembrou ainda há pouco. Donald Trump sofreu a mesma desgraça que Bolsonaro. Ontem a gente lembrou aqui no Bradock, na França, a Marine Le Pen está sofrendo ameaça de ser impedida de disputar a próxima eleição judicialmente. Então, a juristocracia não está de brincadeira. E o globalitarismo descobriu que usar a justiça, o judiciário local como instrumento de opressão é uma ferramenta. E eles investiram nisso. Então, eles fizeram lá juízes, membros do Ministério Público e exercem essa pressão, atuam ideologicamente, politicamente, politizando o judiciário que não poderia jamais ser politizado. Esse é o grande equívoco e o debate que a gente tem que ter aqui no Brasil. Judiciário não pode fazer política, não poderia estar politizado, não poderia estar tomando decisões executivas, muito menos legislativas. O judiciário tem a missão de fazer justiça e não a missão de governar ou fazer leis ou de interferir nos demais poderes ou até de ter mais hegemonia, desculpem a redundância, do que os outros poderes, que é o que a gente está vendo acontecer no Brasil e em vários lugares do mundo. Na Argentina, isso também acontece. Então, é bom que a gente tenha o reforço disso. Eu até queria perguntar para a Bia Kicis como é que tá a base de unidade parlamentar brasileira. Porque tem horas que eu sinto que não tem uma união muito clara em relação das propostas específicas que precisam ser defendidas. A gente tem que melhorar isso, Bia Kicis, na sua visão? É claro que a gente precisa melhorar. A gente tem um grupo que é bastante coeso, que caminha muito junto, que é o grupo da oposição e da minoria. A gente tem esse trabalho. A gente conversa, a gente se reúne, a gente cria estratégias, mas nós não somos maioria, essa que é a questão. Então, a gente depende de, nas próximas eleições, conseguirmos fazer maioria no Senado, conseguimos aumentar bastante o número também de deputados de direita, porque o centro a gente já sabe que é quem decide, mas a hora eles vão para lá, a hora eles vão para cá, né? Então, a gente nem sempre pode contar, quer dizer, muitas vezes a gente não pode contar até. Você vê essa questão da anistia aí, né? A gente precisa que o centro vote com a gente. E a gente não sabe como que fica essa pressão dos ministros, como que isso acaba interferindo. Então, a gente não pode deixar, esse assunto não pode morrer, né? E também a defesa das nossas prerrogativas. Eu conversei com o deputado Hugo Mota, que é o candidato à presidência, e eu falei para ele, né? Para eu apoiar um candidato, para nós do PL apoiarmos, ele tem que estar completamente comprometido com a defesa das nossas prerrogativas, com o projeto de anistia e outros temas, mas esses são absolutamente fundamentais. Você, Consta? Bom, eu quero trazer uma sequência de notícias aqui, né? Uma historinha, e jogar para a deputada depois comentar. Primeira parte da historinha. Lula estava com Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes na noite da tal explosão do Homem Rojão, né? Do Homem Rojão que mirou numa estátua para acertar no Alexandre de Moraes. Isso só foi tornado público porque parte da imprensa ficou curiosa para saber onde estava cada autoridade na hora do atentado, né? Suposto atentado, porque isso estava fora da agenda. Então, a primeira pergunta, vamos registrar, é isso que eles querem dizer com a harmonia entre os poderes e onde fica a independência. Aí vem o segundo lado da historinha, que eu quero lembrar aqui. O STF rejeitou recurso e manteve a condenação de, pelo menos, alguém na Lava Jato, Fernando Collor de Mello. Só que a gente pensa assim, caramba, Sérgio Cabral, viciado em roubar, segundo ele mesmo, condenado a 400 anos, livre, leve e solto, fazendo as vias de influencer, né? Eu estou sob censura prévia no Brasil, ele não. O Lula nem se fala, voltou à cena do crime de mão dada com o Alckmin, que é quem acusou que ele faria isso. O Dirceu está elegível, o Bolsonaro não. O que o Collor fez para ser o único da Lava Jato? Lembrei, ele apoiou o Bolsonaro. Né? Eu estou trazendo essa historinha
para mostrar que perderam o pudor, que eles não têm mais nenhuma preocupação em manter certas aparências. E aí o último capítulo da historinha de hoje para jogar para a Bia é que o presidente da China, segundo o Globo, né, eu achei que era ditador Xi Jinping, que mantém campo de concentração com 1 milhão de escravos lá, uigures tendo que aprender sobre democracia relativa, a escola do professor Barroso chinês, desalojou um complexo hoteleiro inteiro em Brasília, inteiro, para ficar lá. Só mantiveram lá o Fernando Haddad, o resto tudo teve que sair, né? Ô Bia, eu conto essa história para perguntar o seguinte, o Brasil já virou província da ditadura chinesa comunista? Bom, até a linha de democracia, o pessoal que assinou o acordo lá de não persecução penal tem que fazer nos moldes do que é feito na China. Não é? E muita gente criticou o Barroso, na verdade, com um tom de deboche, numa sessão no Supremo, ele falou o seguinte, olha, era só assinar o acordo estava ótimo, era um acordo leve até. Né? Por que essas pessoas... Gente, mas a situação está ficando cada vez mais complicada. Olhem esta notícia que eu vou trazer agora para vocês, que acabou de sair. É muito grave. Para eles, né? Porque para a gente é uma ótima notícia. Trump já está agindo. E segundo o Poder 360, a agência federal nos Estados Unidos está acusando Big Techs de fazer cartel da censura. Federal Communication Commission envia petição para Google, Apple, Meta, Microsoft, exigindo informações até 10 de dezembro sobre como essas empresas usam a ferramenta NewGuards para bloquear conteúdos de informação. A agência reguladora dos Estados Unidos, que supervisiona o setor de comunicações, enviou nesta quarta-feira uma carta para a dona da Google, da Apple, da Meta e Microsoft, exigindo que as empresas enviem até 10 de dezembro informações relacionadas ao uso de monitores de desinformações, especificamente NewsGuard. A carta é assinada pelo comissário cargo equivalente a diretor da agência reguladora no Brasil, Brenda Carr, ligado ao Partido Republicano. Ele é integrante do colegiado da FCC e cotado para ser presidente da agência quando o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assumir a Casa Branca. Segundo Carr, há um cartel de censura implementado no país. Carr afirmou que os norte-americanos viveram nos últimos anos um aumento sem precedentes na censura. Ele disse que as 4 Big Techs a quem a carta é destinada desempenham papéis significativos nessa conduta imprópria, a silenciar os cidadãos do país por simplesmente exercerem seu direito previsto pela primeira emenda que garante a liberdade de expressão. Como vocês podem ver, tudo está mudando com essa vitória de Donald Trump. Gente, mas o que tem que acontecer aqui no Brasil é o povo se posicionar também. Isso não pode ficar acontecendo. A gente tem que ter a nossa liberdade de expressão. Mas como aqui o presidente eleito é a favor de a gente não ter também liberdade de expressão, até mesmo porque, para o povo não saber a sua queda que está inevitável, os gastos desenfreados, principalmente os luxos que Lula faz com a sua esposa, é lógico que a gente não vai conseguir aqui nada, e é por isso que esses deputados estão indo lá nos Estados Unidos, se juntando com esses senadores, deputados lá dos Estados Unidos no Congresso americano, aqueles que já estão reeleitos e que são apoiadores de Trump, e juntos eles vão conseguir. Porque aqui a gente já viu, né, gente? Se a gente deixar para ser resolvido aqui no Brasil, com o presidente daqui e com o judiciário, daqui a pouquinho a gente não pode falar mais nada. Senão a gente corre o risco de ser até preso e ser culpado até mesmo de estar envolvido naquele caso daquele homem, né, que atentou contra a sua própria vida. E é isso que eles estão querendo fazer, falando que é por causa da direita no Brasil. E vocês, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Como vocês podem ver, mesmo antes de tomar posse, Trump já está mexendo seus pauzinhos. E realmente esperamos que isso também venha respingar aqui no Brasil. Porque se essas empresas fizeram isso lá nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil, né?
Bom, eu não sei, gente. Eu trabalho com esse negócio de política, de internet já há um bom tempo e realmente eles reduziram muito, muito, muito mesmo as nossas visualizações. Principalmente na Meta, no Facebook, viu? Bom, este foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Também quero desejar um dia mais que abençoado a todos vocês. E que vocês deixassem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Gente, também deixa aqui nos comentários como está o preço do alimento na sua cidade. Hoje eu fui comprar coisas para o almoço de domingo e está um absurdo. Eu vi a carne, o contrafilé, a R$ 46,00, R$ 45,99. Aí não dá, né, gente? Tem que comprar frango. Mesmo assim, a coxa com sobrecoxa, que era R$ 7,99, R$ 8,99 no mesmo mercado que eu fui já não tem muito tempo, hoje eu paguei R$ 12,99. Olha, a situação tá ficando de mal, a pior. E Lula ainda vai ter que cortar gastos. Automaticamente, cortando gastos, vai vir para o bolso do povo, porque quem vai sentir somos nós, o povo brasileiro. Bom, este foi o react de agora. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Até nosso próximo react.